Fala pessoal, hoje vamos dar início então a mais uma das nossas aulacasts para disciplina de empreendedorismo e inovação. E hoje comigo eu tenho o professor Arthur. Como vai, Arthur? Tudo certo? Tudo ótimo, Matheus. E qual que é o tema da nossa conversa hoje, Arthur? A gente vai falar então sobre a descoberta do cliente, né, desse ciclo inicial. Arthur, a gente teve uma conversa super interessante sobre oportunidade, trabalhamos isso, né? Mostrando para os alunos ali que tem o Pestel, tem uma série de ferramentas que a gente pode analisar para entender as oportunidades. Então, acho que a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: eu encontrei uma oportunidade, ela passou ali no meu crivo. O que eu faço com isso? Boa. A resposta é não intuitiva, né? Então, você tem uma ideia de negócio, a primeira coisa que você faz é jogar a ideia fora. Por que que é isso, né? Porque geralmente, quando a gente tem uma ideia de negócio, a gente começa a analisar a oportunidade e tudo mais, na maioria dos casos, não é a via de regra, mas geralmente tem muitos vieses do que a gente quer que o mundo seja, né? Então, a gente está pensando num produto ideal, um produto perfeito, mas a gente quer que o mundo se adeque ao nosso produto e não o nosso produto se adeque ao mundo. Então, o que a gente sempre orienta é pega a ideia, joga fora e vai ouvir o mundo sobre que ideia é, sobre esse contexto dessa ideia, qual que é o problema. Então a gente fala, né, a hora que você deixa de se apaixonar pela solução e passa a se apaixonar pelo problema. Ah, muito bacana. Eu lembro quando eu montei uma startup era uma fintech para antecipação de recebível, e um dos grandes erros que eu cometi foi esse, né? Eu fiquei muito focado no desenvolvimento ali da parte técnica, né, do plano de negócio. Então fiz todo o desenvolvimento, aí fiquei pensando lá como é que faz análise de crédito, fiquei estudando ali, criar um algoritmo de análise de crédito, e não fui lá conversar com o meu cliente, não fui lá entender, né, como que o mundo funcionava. E depois estudando empreendedorismo, descobri que é um erro muito comum, né, mas que talvez com as nossas aulas a gente consiga ajudar nossos alunos a não cometerem. E Arthur, de onde vem então esse conhecimento? A gente tem pesquisa sobre isso, a gente tem artigos, a gente tem praticantes. De onde vem essa ideia? Então que eu vou jogar minha oportunidade fora e eu vou lá para o mercado, eu vou conversar com os meus clientes. Excelente. Isso originalmente ali vem de um modelo do professor Steve Blank, um professor vinculado a Stanford, né, de Stanford, no modo geral, mas é um professor vinculado a Stanford e ele propõe o modelo dele de Customer Development, e que inicialmente foi um livro muito mais para prática, para ensinar alguns passos de empreendedorismo, e eu vou explicar melhor, mas que depois começou a ser muito utilizado na literatura, e foi no ano passado que uma edição inteira do JMS, né, o Journal of Management Studies, que é o sonho de todos nós publicar por ali, Chegaremos lá. o JMS lança uma edição inteira, um issue inteiro só sobre Customer Development, que é essa abordagem do Steve Blank. Mas é legal que você falou do seu plano de negócio, né? Talvez uma das maiores fatores de viralidade desse livro, dessa abordagem, foi uma frase emblemática que eu acho que hoje fica na contracapa desse livro, que a maioria dos planos de negócio não sobrevive ao primeiro contato com o mercado. Então você planeja, 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 e aí você entra em contato com o mercado não quer, o mercado não entende, o mercado não gosta, e vai tudo por água abaixo, né? Que é o erro que você mesmo sinalizou ter cometido. E na maioria das vezes você gasta muito tempo no plano e até chega cansado no mercado. E aí, como é que isso nasce, né? Ou como é que o Steve Blank diz que nasceu, né? Porque a gente nunca sabe. O Steve Blank, e é isso. Um ponto de curiosidade é que o Steve Blank ele teve um estagiário que se chamava Elon Musk e depois ele é cheio das histórias, né? Então uma das coisas é que o Elon Musk foi estagiário dele. Mas o Steve Blank, que hoje é velhinho, diz ele que todo esse modelo dele começou quando ele foi olhar as empresas que deram certo e as que não deram certo na Bolsa de Valores, no crash dos anos 2000, né? A bolha.com que explodiu. A maioria de vocês, alunos desse bobear, não eram nem nascidos quando essa bolha explodiu, mas essa bolha foi uma bolha emblemática, que foi a bolha da internet. Que todo mundo estava apostando em internet, tinha muito dinheiro investido em internet, mas a internet estava começando. Então eram muitas ideias, as pessoas olhavam a internet pensando no pastel, né? Poxa, tem uma mudança tecnológica, agora tem internet. E aí uma pessoa que tinha uma sapataria no Butantã falava, com a internet eu posso vender sapato para a Califórnia.
Ela só falava porque, ó, a internet é uma mudança tecnológica, acabaram as barreiras do mundo e isso pode acontecer. E aí começaram a surgir muitos planos de negócio, com todo mundo prometendo muita coisa em cima dessa mudança tecnológica que foi a internet. E esses planos de negócio levantaram muito dinheiro, coisa de centenas de milhões para cada plano de negócio, assim, na ideia, no papel. E aí o que aconteceu? Você teve ali um aumento de expectativa, todo mundo prometendo muita coisa, mas na hora que esses negócios, depois de levantarem, constrói o site, cria a empresa, monta isso, monta aquilo, foi para o mercado, esse negócio começou a se deparar com fatores como as pessoas não tinham confiança de gastar online, a infraestrutura logística online e do físico para o digital, do digital para o físico ainda não existia, controle de estoque, tudo isso não estava pronto. E até mesmo a confiança das pessoas de comprar online, né? Não só o cartão, não era nem só uma questão de transação, era como é que eu vou comprar esse sapato lá do Butantã e tal. Então, sem nenhuma ofensa ao Butantã, que é onde eu moro, mas uma pessoa na Califórnia se questionava quanto a isso. Mas então, o que aconteceu foi isso, né? Essas empresas de internet se depararam com a realidade de que aquela demanda que eles achavam que existia não existia. E aí, quando as expectativas começaram a não bater com a realidade, né? A realidade começou a bater na porta e todo aquele plano de crescimento do plano de negócio encontrava uma realidade que nada crescia, o mercado entrou em colapso. Todo mundo começou a tirar, sacar o dinheiro, eu não quero investir nisso, vamos embora, vamos fugir desse negócio de internet. E aí tudo colapsou, né? Então foi a bolha.com, um choque de realidade enorme que aconteceu. E o Steve Blank, ele fez essa análise, né? As empresas que deram certo, o que eles fizeram diferente das empresas que quebraram na bolha.com? E o que ele encontra, segundo ele, e eu acho que ele foi bem preciso nisso, é que na época as empresas estavam usando frameworks de empresa grande, que eu tive uma ideia, eu levanto dinheiro e eu opero. Só que nessas empresas grandes a incerteza era muito menor, porque a empresa já tem uma série de fatores controlados. É diferente de uma startup que quer conectar motorista com pessoa precisando de carona. E aí, o que ele defende no livro dele, nesse livro do Four Steps to the Epiphany, 4 passos para a epifania, é que o ir para a rua, né, é um novo modelo que considera um cenário de extrema incerteza. Que os empreendedores daquela época não tinham um framework para extrema incerteza, e aí ele propõe esse framework para extrema incerteza. E a diferença dos empreendedores que deram certo é que eles ouviam os clientes antes de começar a desenvolver a ideia, antes de levantar dinheiro e tudo mais. Eles iam para o mercado. A frase famosa do get out of the building, saia do prédio, vai ouvir o cliente antes de construir a sua empresa. Ah, não, perfeito, Arthur. Para quem não sabe, a bolha.com foi um evento muito traumático, né? Para as empresas de tecnologia, ela pagou ali 7 trilhões de dólares, né, de valor de mercado. Não preciso analisarem lá. Pagou, corrigiu, né? Pagou, corrigiu, né, lá na Nasdaq. E realmente foi um grande aprendizado para os empreendedores. Tem o caso clássico da Pets.com, que era uma espécie de pet shop, né? Online, que ela tinha um problema básico que a gente chama de unit economics, né? Então, cada produto que ela vendia, ela perdia um pouco de dinheiro. Quanto mais ela vendia, mais dinheiro ela perdia. Um modelo de negócio absolutamente insustentável, mas uma empresa que já estava ali, né, listada em bolsa, fazendo propaganda, fazendo um monte de coisa. E Arthur, então, o que você pode aconselhar esses nossos jovens empreendedores? A gente já entendeu que tem que sair do prédio, que tem que ir lá conversar com o seu cliente, mas eu fico me perguntando, eu me perguntava isso, né, quando eu estava estudando empreendedorismo, tá bom, mas por onde eu começo? Como é que eu começo a fazer esse processo de descoberta do meu cliente? Eu estou aqui, estou eu, meu time, o que eu tenho que fazer? Boa. O conselho para os alunos é assistam e consumam os conteúdos da aula, porque vai ter uma série de outros aqui, mas a resposta curta aqui para todo mundo é: agora a gente entra nessa fase que na nossa disciplina a gente chama de ciclo do design, que é uma fase de, deixa a ideia de lado e vai ouvir o usuário, vai entender o cliente, vai se colocar no lugar do cliente, que é o que os designers fazem muito bem, né? Eles sabem fazer coletas de dados empáticos muito bem, né? Então, o design centrado no usuário, aquela coisa de, poxa, vai ouvir o cliente, vai se colocar no lugar dele, vai fazer entrevista, e aí o ciclo
o ciclo do design é um processo no qual você tem uma fase de coleta de dados, então entrevista, observação, vivenciar o problema do cliente, e aí com isso você coleta esses dados e entende um pouco do cliente. Aí você constrói o primeiro entendimento dessa coleta de dados nas personas, então você dá uma carinha, você coloca ali, começa a entender melhor. E a persona, você olha para a persona e fala, tá, o que que eu ainda não sei? O que que eu já sei dessa persona? O que que eu não sei? O que que eu tenho de suposição? A gente fala que é a matriz CSD, né? Certeza, suposição e dúvida. Você organiza o seu entendimento daquela persona ali. Com a matriz em mão, você vai para novas coletas de dados, porque agora você sabe o que você não sabe, e aí você vai coletar dado para entender melhor sobre o cliente, você vai aprofundar esse entendimento e tudo mais. Coletou mais dados, você revisita a persona. Na maioria das vezes, a persona inicial, quando você está com a ideia, muda totalmente. Eu já tive alunos que era coisa de tava mirando em idoso, terminou em gestante, assim, é porque o processo fez com que eles descobrissem que o cliente mesmo era gestante. Revisitou a persona, revisita a CSD, e aí vai para o cliente. E nesse processo você vai rodando, 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 até falar o que a gente chama de encontrar o cabelo pegando fogo, que é encontrar aquela dor gritante, ardente, né? Por exemplo, se o Matheus estivesse aqui na minha frente com o cabelo pegando fogo, se eu der um tijolo para o Matheus vai usar o tijolo para apagar o fogo. Ele não vai precisar, ele não vai falar, eu quero um extintor perfeito, eu quero uma água pura para apagar. Não, eu vou aceitar qualquer gambiarra. Ou seja, é uma dor tão relevante que o cliente aceita qualquer gambiarra e ele paga por isso. O que a gente está buscando é essa dor que tem willingness to pay, que é até um tema que a gente falou na aula passada, né? A disposição de pagar. Não, perfeito, Arthur. Muito interessante toda essa discussão. E eu queria só finalizar, então, te fazendo uma pergunta sobre os projetos que eu tenho visto sendo desenvolvidos ali na nossa disciplina. Eu vejo que tem bastante coisa que é B2C, né, Business to Consumer, muita plataforma digital, né, muita ideia de conectar, mas também tem bastante oferta B2B, né, Business to Business, então querendo atender dores, né, de empresas, eventualmente até de governos. Isso aí, esse princípio vale para todos esses cenários? E o que é diferente, por um exemplo, se eu acho que o cabelo pegando fogo está numa multinacional, numa empresa, ou se o cabelo está pegando fogo numa pessoa física? Boa. O processo em si, ele vale para os dois mundos, né? Então, ele funciona. O único ponto é quando você está mirando no B2B, o ideal é que você entenda quem é a figura dentro do B2B. Eu não estou vendendo para empresa, né? Eu não estou vendendo para um hospital. Eu estou vendendo para a gestora do setor de compras do hospital. Ou eu estou vendendo para chefe de enfermagem do hospital. Então, entender quem é a persona que está dentro daquele B2B é muito importante. No B2C é mais fácil, só tem que tomar um cuidado que às vezes o nosso B2C ele é muito triangulado. Então, se eu estou vendendo para a escola, o usuário é o aluno, mas o contratante é o colégio e quem paga são os pais. Então, às vezes, no B2C você tem uma triangulação que você tem que entender personas diferentes. Na maioria das vezes, sai mais de uma persona nesse processo. E lembrando que quem está fazendo o modelo de plataforma, né, que vai conectar ali duas pontas, né, então vou conectar ali cuidadores com idosos, né. Quando eu vou fazer isso, eu tenho que trazer esses dois e entender a dor desses dois, né. Exatamente. Perfeito. Então, pessoal, fizemos aqui mais uma sessão do nosso AulaCast com o professor Arthur Vilas Boas. Professor Arthur, agradeço muito aí pelos comentários, pela entrevista, foi fantástico. Pessoal, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.